E aí galera, tudo bem com vocês? Nada melhor para começar o 2023 que um 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários, deixa uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. E desde o início eu já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para deixar a opinião sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar, e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball. Não, eu não estou voltando no tempo. O OneFootball que voltou a patrocinar o canal 6x1, tá? Que é aquele aplicativo que tem tudo sobre futebol, notícias, estatísticas, dados de transferências que o mercado tá abrindo agora. Copa São Paulo começa amanhã, cobertura completa por lá também. O OneFootball que segue fazendo a transmissão de algumas ligas, né? Com principal destaque para a Bundesliga, o campeonato alemão. Todos os jogos em HD, de graça. O OneFootball, que é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Eu já estava com saudade de falar isso. O Arthur Luiz pergunta: com esse investimento do Cruzeiro no Wesley, que seria na casa aí entre 14 e 16 milhões de reais, você acredita que o Cruzeiro fará mais alguma contratação de peso? De pagar uma boa grana no jogador, ou será apenas o Wesley, porque cá entre nós ninguém esperava que o Cruzeiro fizesse um investimento considerável nesse começo de temporada? Arthur, obrigado pela pergunta. Eu fiquei extremamente surpreso com o investimento no Wesley. Acho que o valor foi muito alto por um jogador que não vinha em grande fase, né? Se o Wesley tivesse comendo a bola no Palmeiras, o clube paulista jamais abriria mão dele. E sim, acho que foi muito surpreendente para todo mundo o Cruzeiro pagar aproximadamente aí 3 milhões de euros num jogador. Se porventura o Cruzeiro buscar outro jogador com investimento alto assim, eu vou ficar 10 vezes mais surpreso, tá? Até porque eu imaginava que nesse início de temporada o Cruzeiro não fosse trazer esse tanto de jogadores que já veio, né, com a possibilidade de chegarem mais alguns, especialmente caras já habituados em Série A. É possível que chegue mais jogador agora? Eu acho que sim, mas não com investimentos tão altos. E acredito que se for para o Cruzeiro fazer mais algum investimento assim robusto, né, de botar uma grana mesmo, isso deve ser feito ali para o meio do ano, tá? Nem digo em abril, no início da Série A, mas naquela janela ali de junho, julho, quando os clubes costumam fazer correções no mercado, né? Às vezes buscar algum jogador que está precisando, porque alguém machucou. Então eu diria que nesse momento eu não espero contratações de grande impacto do Cruzeiro, mas eu já não esperava, tá? Eu me surpreendi uma vez, pode ser que eu me surpreenda de novo. Mas acho sinceramente que, como a gente está disputando o Campeonato Mineiro, é importante manter algumas lacunas no plantel, justamente para que esses jogadores jovens tenham alguma chance, né? Porque se você tem aí 25, 30 jogadores já acostumados a jogar uma Série A, onde que você vai botar os jogadores jovens? Simplesmente não tem espaço, tá? Então eu até prefiro que no Campeonato Mineiro o Cruzeiro rode um pouco mais o elenco, dê chance para os garotos. É claro que precisa consolidar o time, precisa entrosar, mas convenhamos que o Campeonato Mineiro também não serve como uma grande base para o que virá de competição nacional. É só a gente olhar para a última temporada. Olha o time do Cruzeiro que jogou o Mineiro, olha o time do Cruzeiro que jogou a Série B. Praticamente todo é diferente. O Davi Monteiro pergunta: vamos supor que o Cruzeiro tenha 50% do passe do Romero. Aí o Romero está jogando no Independiente e o Cruzeiro vai comprá-lo de volta. Como o Cruzeiro tem 50% do passe dele, metade do valor volta para o Cruzeiro? Como fica essa situação? Davi, obrigado pela pergunta. O Romero em questão, gente, vai ser apenas um nome para a gente usar como exemplo, porque ele já foi lá para o futebol mexicano, para o León, tá? Nesse caso, Davi, é muito mais fácil do que parece. Você só pode vender uma mercadoria que você tem. Então, se você tem 50% dos direitos econômicos de um jogador, você não vende os outros 50%, você só vende o que é seu. Por isso que a gente precisa entender a diferença entre o direito econômico e o direito federativo. O direito federativo está ligado ao contrato que o atleta tem assinado com o clube. Se o jogador tem contrato com o Cruzeiro, ele é jogador nosso, 100% do direito federativo dele é do clube, não existe divisão de direito federativo. Já o direito econômico, ele pode ser fatiado entre clube, atleta, empresário. E nesse caso, por exemplo, o Cruzeiro quer contratar um jogador que ele já tem parte dos direitos econômicos, mas não tem o direito federativo. O jogador está ligado, tem contrato
com outro clube. Nesse caso, o Cruzeiro tem que negociar a compra dos direitos que o outro clube possui. E nessa negociação de compra e venda, você pode negociar o direito econômico, parte dele ou totalmente ele, e no caso o direito federativo, porque você quer contratar o jogador para poder utilizá-lo. Deu para entender mais ou menos como funciona? É muito simples, cara. O direito econômico não define nada onde um jogador vai atuar. Isso é o direito federativo. E na hora de você fazer uma negociação de compra e venda, você só tem direito de negociar o percentual dos direitos que você possui sobre um atleta. Ah, Emerson, então é possível que eu tenha 10% dos direitos econômicos de um jogador e ele esteja jogando no meu clube? Sim. E se eu receber uma proposta por ele, eu sou obrigado a vender, ainda que o clube que tenha 90% dos direitos queira vender? Se o direito federativo é seu, ninguém te obriga a vender o atleta, a menos que seja paga a cláusula de rescisão. Aí o jogador vai embora, quem tem 10% recebe 10%, quem tem os 90% recebe os 90%. Cláudio Bernardes pergunta: você acha que o Cruzeiro deveria barrar a ida do Kaique para o Sul-Americano, como outros clubes fizeram? Cláudio, obrigado pela pergunta. Vários clubes fizeram essa movimentação, né, de não liberar os atletas para o Sul-Americano, e aí a gente tem que explicar por que o clube pode não liberar o jogador. Porque agora, janeiro, fevereiro, não é data FIFA. Durante o período estipulado como data FIFA, o clube não tem direito de escolha. Se a seleção convocou, seja principal, base, qualquer uma, o clube é obrigado a liberar o atleta. Fora da data FIFA, o clube tem esse direito de liberá-lo ou não. No caso do Cruzeiro envolvendo o Kaique, quando a gente olha apenas para o campo e bola, para o aspecto tático, a gente precisa de lateral esquerdo, né? A gente só tem o Kaique e o Marquinhos Cipriano. Perdê-lo é sensível para o time principal, até porque eu gostaria de vê-lo jogando, tendo uma sequência aqui no clube, e acho que se essa decisão passasse apenas pelo Pessolano, ele diria: deixa o Kaique aqui que eu quero utilizá-lo desde o início da temporada, porque é um jogador que já foi bem na Série B e tem tudo para se firmar como titular do time. Agora, quando a gente pensa no macro, né? Vamos lá, tem a vontade do jogador. Os jogadores sempre gostam de defender a seleção, especialmente em campeonatos importantes, né? O sul-americano, que pode levar a seleção para o Mundial Sub-20 no meio do ano, que certamente o jogador também tem esse sonho de jogar. Aí a gente tem que analisar também o aspecto financeiro do Cruzeiro, que vive uma crise muito grande, e botar o jogador atuando no campeonato sul-americano é uma vitrine importante. O olheiro do mundo inteiro está observando esses atletas, então pode ser que o cara jogue um sul-americano e isso se transforme em uma boa proposta financeira para o clube daqui a pouco. Então, pensando no macro, eu não travaria o Kaique aqui, eu liberaria ele para jogar o sul-americano, tomara que jogue bem, tanto ele quanto o Everton, né, que foram aí os nossos atletas convocados, tá? Que joguem bem por lá, eu não manteria os jogadores e a gente vai se virando aí. Até o momento que eu fecho o vídeo ainda não foi contratado outro lateral esquerdo, mas pode ser que chegue alguém, pode ser que alguém se destaque na copinha e jogue por ali também. E eu super entendo os clubes que não liberam os atletas, eu também não sou um grande adepto desses jogos de seleção toda hora enchendo a paciência aí, especialmente no meio do calendário, mas nesse caso especificamente eu liberaria o Kaique para jogar sim, até porque acho que ele vai jogar na seleção, vai bem e vai voltar ainda melhor aqui para jogar pelo Cruzeiro. O Genivaldo Costa pergunta: o volante Zé Ricardo, acho um bom jogador, seria uma boa para o Cruzeiro? E ele pergunta: vai sair do América? Genivaldo, obrigado pela pergunta. Até o momento que eu fecho o vídeo, o que eu vi aqui de notícia do Zé Ricardo é que o contrato dele com a América está terminando no final de 2022, o América propôs a ele uma renovação por mais 2 anos, mas seria para emprestá-lo em 2023, tá? O América não pretende utilizá-lo no elenco nessa nova temporada e eu não vi nada se ele aceitou, se ele recusou essa proposta, se ele vai para outro clube, não sei. O Zé Ricardo ainda é um jogador jovem, tá com 26 anos, mas nessa última temporada jogou apenas 23 partidas pelo Coelho, sendo que na Série A do Brasileiro ele foi utilizado em só 9 partidas. E o Zé Ricardo foi muito bem no América lá em 2020, né, quando eles subiram ali com grande destaque na Série B, aquele trio Zé Ricardo, Juninho e Alê, mas na Série A ele não conseguiu se consolidar, não conseguiu se firmar como os outros dois se firmaram, né? Então o América deu algumas chances para o Zé Ricardo em 2021, em 2022 ele já jogou menos, teve problema de lesão também. Não seria um jogador que eu buscaria para o Cruzeiro, mas se aparecesse por aí, eu acho que é um jogador que viria para tentar se recuperar mesmo, para tentar se provar um atleta do nível de Série A, coisa que ele ainda não conseguiu fazer. Na Série B ele jogou muito bem pelo América, né? E ainda é um cara novo, não é aquele jogador que você fala não tem como ser recuperado, mas sinceramente não é um jogador que me enche os olhos,
olhos que me encante, então seria uma aposta total e até o momento que eu fecho o vídeo não tem nenhuma especulação dele no Cruzeiro. O Anderson Damasceno pergunta: o Lucas Lima tá livre no mercado, seria uma boa pro Cruzeiro, topando se enquadrar na política salarial? Anderson, obrigado pela pergunta. Você fez o questionamento sobre o Lucas Lima, mas várias outras pessoas também fizeram, né? Até o Aislan recentemente fez numa live, mas várias outras pessoas mandaram essa mesma pergunta. Eu selecionei a sua porque foi a primeira que foi feita sobre o Lucas Lima e eu já tinha separado ela para responder. Lucas Lima, que está agora livre no mercado após deixar o Palmeiras. Ele está com 32 anos e em 2022 jogou toda a temporada emprestado ao Fortaleza, onde fez 51 partidas, nenhum gol e 4 assistências. E tem uma série de matérias que foram feitas contando detalhadamente aí o custo-benefício de Lucas Lima ao Palmeiras, porque ele foi contratado no início de 2018, né, quando estava terminando o contrato dele com o Santos. Lá no Santos o Lucas Lima tinha jogado muita bola. Ele assinou por 5 anos com o Palmeiras e no final das contas, se você somar salários e luvas, ele custou aproximadamente 60 milhões de reais para o Alviverde. E nesse ano de 2022 o salário do Lucas Lima era superior a 1 milhão de reais, tá? 1 milhão e 50 mil reais que o Palmeiras tinha que pagar a ele. O Fortaleza, onde ele estava emprestado, pagava uma parte disso também, mas a grande maioria continuava sendo pago pelo Palmeiras, onde ele realmente não conseguiu jogar bem. E lá no Fortaleza também o Lucas Lima fez muito pouco. Aquele cara que chegou a vestir a camisa 10 da seleção brasileira, jogou Copa América, fez gol contra a Argentina, né, em partida importante, ele simplesmente se desfez, gente, tá? O Lucas Lima é um cara que deu uma largada. Eu vi uma pessoa falando que quanto mais feio era o Lucas Lima, melhor ele jogava, né? Aí ele foi fazendo harmonização facial, consertando os dentes, e o futebol dele foi desaparecendo. E eu até entendo que a gente acredite muito no trabalho do Pessolano, que ele possa recuperar jogadores, que ele possa extrair futebol de onde parece que não tem nada, né? Mas o caso do Lucas Lima, eu acho que é um jogador que a idade já chegou, ele não mostra também essa vontade de virar, né, de fazer alguma coisa de relevante no futebol. Então eu não apostaria nesse tipo de contratação, tá? Até porque o Lucas Lima teve todas as oportunidades do mundo e ele não virou, ele não foi um grande jogador no Palmeiras ou mesmo no Fortaleza. Passa muito mais pelas atitudes dele do que por qualquer outro fator. Chegou a ser especulado no Barcelona, né? Teve isso pro Lucas Lima também, mas os últimos anos de carreira me passaram uma impressão que ele deu uma largada assim. E lá no Fortaleza, que tem um bom coletivo, um técnico muito bom também, o Vojvoda, ele não rendeu grande coisa. Então eu acho que aqui no Cruzeiro também não renderia. Não é o tipo de aposta que eu faria nem a pau. O TM André Santos pergunta: o que acha do Cruzeiro tentar um empréstimo do Caio Jorge? Devido a ele estar lesionado, talvez a Juventus pague parte do salário, que pode ser uma boa para todos os três. André, obrigado pela pergunta. Eu acho que precisaria ser analisado o aspecto físico do jogador, né? Porque o Caio Jorge teve uma lesão grave no joelho em fevereiro, não voltou a jogar desde então e não dá para saber como tá o andamento dele, se ele já tá prestes a voltar. Eu acho que esse é o principal aspecto a ser analisado antes da gente pensar em fazer uma proposta. Caio Jorge é muito novo, ainda tem 20 anos de idade, ele apareceu bem com a camisa do Santos e foi vendido para a Juventus no meio de 2021. Por lá ele participou de 11 jogos pelo time principal e não marcou gols, mas se a gente somar a minutagem dessas 11 partidas, dá 125 minutos. Então é como se ele tivesse jogado menos que 2 partidas inteiras pela Juventus, né? Convenhamos que não dá para tirar grandes conclusões por isso. Ele fez também 2 partidas pelo time sub-23 da Juve, nessa ele até fez um gol disputando a Série C italiana, mas foi justamente num jogo pelo sub-23 que ele teve a lesão no joelho, em fevereiro de 2022, está parado desde então. Acho que tecnicamente o Caio Jorge é um bom jogador, eu gostava bastante do que ele mostrou aqui no Santos antes de ser negociado, mas além desse aspecto físico, tem a questão salarial dele também. Pela conversão que eu fiz aqui, ele ganha algo na casa de 560 mil reais, então para vir para o Cruzeiro teria que ser um empréstimo com a Juventus pagando boa parte do salário. E aí eu não sei se a Juventus está disposta a emprestar o jogador, muito menos se está disposta a emprestá-lo para o mercado brasileiro, né? Talvez o clube até quer emprestar, mas manter o jogador na Europa para facilitar a adaptação dele. E eu não sei também se o Caio Jorge tem vontade de voltar para o futebol brasileiro nesse momento. Se eu fosse ele, não voltaria.
tá? Ele ainda é muito jovem, precisa, né, tentar um pouco mais dar certo lá no futebol europeu antes de ficar com saudade do feijão, tá? Então, assim, é bom jogador, gosto dele. Se viesse pro Cruzeiro, acho que seria uma ótima aposta, até porque a gente tá precisando ali de mais um centroavante, né? Mas tem o aspecto físico, a questão financeira e a vontade dele. São muitos empecilhos nessa história. Acho que é uma contratação que não tem chance nenhuma de acontecer. Mas se viesse, eu gosto do jogador em si. Tecnicamente ele é bom. O Cláudio Henrique pergunta: por que não é comum ter alguma receita com venda de técnico? Cláudio, obrigado pela pergunta. É porque normalmente, né, o que mais se valoriza no futebol é realmente a figura do jogador. Então o jogador, a gente tem todo esse mercado de transferências. O treinador é menos comum a gente ver pagamento de multas rescisórias, mas já aconteceu um até com o Cruzeiro, tá? No final de 2015, o Mano Menezes era o nosso técnico, tinha contrato até 2017. Ele recebeu uma proposta muito vantajosa do futebol chinês, o Cruzeiro falou: não vamos te liberar, se o clube quiser vai ter que pagar a multa rescisória, e os chineses pagaram algo na casa de 7 milhões de reais, tá? Então o Cruzeiro já recebeu uma boa grana pelo Mano Menezes lá em 2015, né? Depois ele sai de lá, volta pro Cruzeiro, tem momentos bons, os títulos, depois mata a gente de raiva também, enfim. E eu tava olhando no futebol europeu, a gente teve alguns casos recentes aí, tá? O Ten Hag, que é técnico do Manchester United, ele tinha contrato com o Ajax, o Manchester pagou a multa dele, aproximadamente 2 milhões de euros, e o Chelsea contratou o técnico do Brighton, Graham Potter, que é o nome do cidadão, e pagou aí a multa rescisória dele, que dizem que foi na casa de 10 milhões de libras, tá? Não foi divulgado oficialmente, mas o Brighton exigiu o pagamento da multa, o Chelsea foi lá e cacifou. Eu lembro que o Chelsea lá atrás pagou também a multa do Vilas Boas, que era técnico do Porto, 15 milhões de euros. Então acontece, mas não é tão comum, porque a multa rescisória ela é uma faca de 2 legumes, como diz o outro, né? É uma faca de 2 gumes. A multa rescisória vale para outros clubes não tirarem o profissional do clube, mas vale também na hora de você mandar esse profissional embora. Então aqui no futebol brasileiro, normalmente os contratos com técnicos são feitos aí no máximo por 1 ano, estourando por 2 anos, se o técnico estiver muito bem, né? Porque daqui a pouco o técnico vai mal, os resultados caem e o clube fica impedido de mandar o cara embora. Direto a gente vê clube europeu meio pendurado nessa história. A Juventus, por exemplo, estava doido para mandar o Alegre embora e só não mandava por causa da multa. O Barcelona também queria mandar o Koeman embora, mas a multa era muito alta e ele foi ficando. Enfim, a multa rescisória ela vale tanto na hora de você buscar o técnico dos outros, mas ela vale na hora de você demitir também. Por isso que os treinadores não são tão caros quanto os jogadores. E o Dirceu Lara Júnior pergunta: adoraria ver o Cruzeiro com um uniforme similar ao usado pela França nessa Copa. O que acha? Dirceu, obrigado pela pergunta. Eu não vejo o menor problema. Acho que o uniforme que a França utilizou na Copa é muito bonito, mas é claro que a gente está falando aqui camisa e calção, né? Nada da gente jogar com meia vermelha, pelo amor de Deus. A meia pode ser branca, pode ser azul, aí depende da preferência de cada um. Mas eu gosto daquele tom de azul mais escuro, só que aí a gente tem que explicar algumas coisas para as pessoas também, né? Azul escuro não é preto, por exemplo. E eu estou gravando esse vídeo ainda em 2022 e uma das polêmicas do dia é que vazaram fotos de uma suposta nova camisa do Cruzeiro para a temporada 2023. Até o momento ela não está negada nem confirmada e ela é uma camisa azul que tem detalhes em azul um pouco mais escuro. Aí tem gente falando que a camisa é preta, que não pode acontecer, criando caso por isso. As pessoas têm que parar de problematizar tudo, tá? Se o Cruzeiro tiver uma camisa um pouco mais escura, como essa da França, né, eu vou achar bem bonita, até porque eu acho o estilo do uniforme francês bem legal. Se for uma camisa mais clara, pegada Manchester City de vez em quando, como um terceiro uniforme, eu acharia bom também. Pra mim, cara, assim, tendo a camisa do Cruzeiro ali mais tradicional, a branquinha também, tá show de bola. A terceira camisa quer fazer amarela, cor de rosa, vermelha, laranja, verde, eu não tô nem vermelho, ou nem azul nesse caso, né? Mas eu não sou dos mais puristas com essa questão de uniforme. Acho que a camisa principal sendo azul, a camisa 2 sendo branca, tá beleza. O resto a gente pode dar uma inventada mesmo, que tá tudo no esquema. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar não apenas sobre essa questão da camisa, mas sobre qualquer um dos assuntos aqui abordados e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!